Na última aula, a gente entendeu um pouquinho sobre negativo digital. E para acessar esse negativo digital, eu usei o software chamado Bridge. Esse Bridge ele é muito semelhante a um Explorer ou a um Finder. Ele só é a versão da Adobe de um gerenciador de arquivos. Mas a estrutura é muito parecida. Eu tenho aqui, por exemplo, um painel chamado Folder, onde eu tenho todas as pastas do meu computador. Então eu posso vir aqui e ir acessando as pastas do meu computador como se fosse qualquer outro gerenciador de arquivos. Eu posso também separar as pastas que eu mais uso e salvar aqui em favoritos. E daí eu consigo acessar de forma rápida. Eu também posso remover clicando com o botão direito e escolhendo remover. Alguns arquivos, se eu preferir, eu posso criar uma pasta virtual, uma pasta de mentira, que organiza esses arquivos, sem ter que criar uma pasta nova e reposicionar eles em novas pastas, e às vezes ter mais de uma cópia onde ele está, por exemplo, nas fotos que eu tirei em X dia, e uma outra cópia na qual eu coloco só fotos de natureza. Aqui você não precisa fazer mais de uma cópia do arquivo, ele vai estar uma vez só no teu computador, mas ele vai ter uma pasta virtual que organiza essas fotos. Então, se eu quisesse aqui uma pasta só de natureza, eu posso já fazer uma pré-seleção de arquivos de natureza, clico aqui em salvar, e vai perguntar se eu quero adicionar esses arquivos, vou colocar que sim, vou dar o nome aqui de natureza. E depois eu posso em várias pastas diferentes do meu computador, e conforme eu vou achando mais arquivos aqui de natureza, eu clico e arrasto para essa pastinha, e eu vou guardando de forma rápida. Então, ele tem aqui coleções, pastas, favoritos. Aqui eu tenho os conteúdos dessas pastas, conforme eu vou acessando, eu vou vendo aqui os conteúdos. Na direita, um preview e embaixo os metadados. São informações que você obteve na tua câmera ou quando você baixou da internet. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem que já me diz qual que foi a abertura, tempo de exposição e ISO na hora que eu bati essa foto. Ele também diz aqui a resolução e o espaço de cor, a resolução desse arquivo em pixel e também o peso que ele tem no meu computador. Então, tem várias informações importantes aqui em metadados. Aqui em cima eu tenho modos diferentes de posicionar os painéis. Todos esses são presets, então eu posso vir aqui e escolher qual dos presets que eu quero trabalhar. Eu posso vir também manualmente aqui em Window e escolher um dos painéis que eu quero trabalhar. Eu tenho aqui algumas opções automáticas para o Photoshop. Eu também tenho uma opção aqui para acessar outro software. Então, clica aqui, ó, ele vai para o Photoshop. E daí depois, se eu quero acessar o Bridge, eu posso vir aqui em Mini Bridge. E assim que ele logar, eu clico aqui no botãozinho de Bridge. E eu navego entre um ou outro vindo aqui no Boomerang e no Bridge. Eu tenho também uma opção que é para eu acessar o Camera Raw, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então eu clico aqui em Camera Raw e ele vai acessar o Camera Raw direto de dentro do Bridge, ele não vai necessariamente passar pelo Photoshop. Se eu fizer aqui qualquer alteração, por exemplo, eu vou tocar aqui a temperatura e eu clico em Done, eu alterei nesse negativo. Eu não alterei no Photoshop, não criei um novo arquivo nem nada. Depois, se eu quiser remover esses arquivos, essa alteração que eu fiz, eu só clico no botão direito. Eu tenho várias opções diferentes para trabalhar com esse meu negativo. Nessas opções eu tenho aqui alterações que eu fiz. Eu posso ir para a última alteração que eu fiz ou eu posso limpar essa alteração que eu fiz e ele agora vai mostrar a minha imagem original. Eu vou clicar aqui em Ctrl A para selecionar todos os arquivos, botão direito, Develop Clear. Daí eu limpo todas as alterações que eu posso ter feito no meu Camera Raw ou no Lightroom. Aqui em cima eu tenho o link de onde eu estou. Então eu estou dentro do meu desktop, meu computador, HD de treinamento, assim por diante. Eu também tenho opções de classificações, como aqui em cima, classificar aqui por rating. Eu posso classificar aqui também por outras opções de distribuição, por exemplo, por nome, por tipo, data de modificação. Então a gente tem várias opções, ele é bem completo. Tem opções aqui também para rotacionar a minha foto. Tem opções aqui também para organizar alguns deles de forma a empilhar, que é bem parecido com coisa que a gente vai ver dentro do Lightroom. Tem algumas opções de visualização, opções de edição. Então é um software bem completo, substitui completamente o Finder ou o Explorer. Eu gosto bastante de usar ele, principalmente pelo fato de eu poder visualizar arquivos como CR2, InDesign, Illustrator, coisa que eu não consigo fazer pelo Explorer. Se eu selecionar aqui, por exemplo, o Illustrator, eu vou vir aqui nas pastinhas do curso de Illustrator. Eu selecionei aqui, no caso, um PDF, mas se eu selecionasse aqui um AI, eu ia conseguir visualizar qualquer um dos dois e eu consigo navegar aqui página a página, sem nem ter que acessar um outro software, direto de dentro do Bridge. Então, eu consegui enumerar aqui várias vantagens dele, um pouco de como usar ele. Não vai ser o foco desse curso, a gente aprender a usar o Bridge, mas é importante a gente ver que ele é nada mais do que uma organização de todos os arquivos do meu computador, exatamente o que eu tenho no meu HD, é o que eu consigo ver no Bridge, e eu consigo acessar o Camera Raw, opções do Photoshop e do Illustrator de forma bem rápida.